Povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Vamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus. Quero convidar você. Muita saudade de vocês, pelo amor de Deus. Só Jesus de Nazaré para ajudar nós, né? Só Jesus para nos ajudar. Vamos ler a palavra de Deus para nós ganharmos tempo. É pouquinho tempo que a gente tem, já que eu ouvi palavra pela internet. O pessoal não tem muita paciência. Vamos lá. Jó 14:7 diz assim: para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota soltando galhos como uma planta nova. Jó 14:7 e 8. Dentro desse texto me veio uma inspiração para um tema, apesar de que eu não vou ficar preso ao texto, é uma mensagem desse teor. Mas Jó estava aqui sentindo-se cortado da vida, cortado da sociedade, cortado dos bens, como se tivesse sido cortado de tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele viveu. Ele estava por baixo. Então ele fala no contexto sobre a morte do homem, que se o homem morrer, já era, não tem mais esperança, acabou. Ele estava se sentindo assim, sem esperança. Ele disse que já não tinha mais esperança mesmo, e que ele ia morrer mesmo, que Deus ia matá-lo. E ele faz essa comparação e cita nesses dois versículos a árvore. E ele diz então que para a árvore há esperança. Quando uma árvore é cortada, mesmo que seja arrancado o seu tronco e que fique só as raízes, e mesmo que a raiz fique fraca ou seca ou se envelheça, um pouco de água volta a dar vida a essa árvore. Então há esperança para a árvore cortada. E em cima disso me veio um assunto que eu quero dizer para você essa noite, neste momento, que há esperança para a árvore cortada. Lembrando que nós somos comparados a árvores, tanto o ímpio como o crente. Israel é comparado a uma árvore. Salmo 37:35 diz: viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. A Síria é comparada à árvore. Eis que a Síria, Ezequiel 31:3, era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Jeremias 17, nós encontramos o versículo 5 em diante, onde o profeta diz que maldito homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, pois será como a árvore plantada no deserto. Mais na frente diz que já o homem que confia no Senhor é bem-aventurado, ele será como uma árvore plantada junto às águas. Então nós somos comparados a árvores. Não é só aí, há várias passagens, são várias as passagens, né? Mateus 3:10, João Batista está dizendo que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Israel é chamado de árvore em vários lugares. Então há uma comparação de árvore com o ser humano, com o homem. Então é essa árvore cortada que eu digo, é esse homem que é comparado a uma árvore. Então essa árvore cortada, há esperança para essa árvore cortada. Não é só por aí, a gente vê que quando diz que ela, mesmo cortada, um pouco de água faz com que brote de novo e volte a frutificar. E a água, na palavra de Deus, tem uma junção com o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado à água. Você vê que em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana, ele pede água para ela,
E ela diz assim, isso é judeu pedindo água, uma samaritana. E ele então diz para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água da vida. No versículo 14, ele diz para ela, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Espírito Santo que a pessoa recebe, quando ouve, crê e recebe Cristo, recebe a palavra. João 7,37 faz ligação com isso. Quando Jesus está no templo, ele dá um grito bem forte, ele olha para o povo e diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. E o próprio escritor explica o que quer dizer isso. Ele diz que ele falou isso a respeito do Espírito Santo, que as pessoas receberiam. Água, Espírito Santo, árvore, o homem. Água sobre a árvore morta faz com que ela tenha vida. Eu faço junção dessas verdades, que essa árvore cortada, este homem cortado, este homem que como Jó e outros homens em outras situações, tem esperança, ou há esperança para essa pessoa, há esperança para a árvore cortada, e há esperança porque você está vivo, aí onde você estiver, seja qual for a sua situação, talvez caído, talvez numa situação de desespero, talvez já até perdeu as esperanças, talvez está triste, aborrecido, perdeu o fôlego, o ânimo, talvez esteja na miséria espiritual, talvez caído em pecado, talvez na pior situação possível. Eclesiastes 9,4 diz assim, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, ainda que você esteja na pior situação, você está vivo, você vale muito. Você pode estar na pior situação, totalmente desvalido, totalmente na pitimba, numa situação de alguém olhar e dar até pena de você, mas está afirmando aqui que mais vale um cão, ou seja, olha a comparação entre um cão e um leão, que não importa a força que tenha, morreu, tchau, parou, mas se você está vivo, há esperança para você. Não importa a situação que você se encontre, existe esperança. Enquanto você está vivo, muitas coisas podem acontecer. Muitas maravilhas Deus ainda pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então há esperança para esta pessoa cortada. Para essa pessoa que foi afastada de uma bênção, talvez foi tirada da família, talvez lhe foi cortada a saúde, talvez lhe foi cortado os bens financeiros, talvez lhe foi cortado o ministério, quem sabe está na pior, a fé caiu, está fracassado, talvez esteja preso a algum vício, alguma dependência, e ele sente que não tem como sair disso, talvez se encontre numa situação onde ele não veja saída, ele olha para os lados e fala, não tenho mais jeito, olha a situação que eu estou, dá vontade de voltar, dá vontade de desistir das promessas do Senhor, mas esse texto também diz, junto àquele que já lemos, e para aquele que está entre os vivos, ou seja, quem está vivo, tem esperança, há esperança para você, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, ou seja, não importa a situação, por pior que seja, ainda há esperança para você. E outra coisa que eu falo em cima disso, é que as repreensões e castigos do Senhor, são porque ainda há esperança. Quando Deus puxa a orelha, quando Deus fecha uma porta, quando deixa um vírus invadir as nações e todo o mundo, muitas vezes é a mão do Senhor pesando, é Deus puxando as orelhas, porque há esperança, debaixo da repreensão do Senhor, Ele procura trazer vida. Talvez a situação está muito apertada para você, e você até sinta que Deus fechou as portas, que está talvez puxando a sua orelha.
Deus faz isso porque há esperança. Este corte, esse fechar de portas, essa situação difícil, talvez você já passou por elas outras vezes, por essas situações, e voltaram à tona. É Deus chamando você outra vez à reflexão, para parar e pensar: eu não posso parar aqui, eu não posso desistir, eu tenho que levantar a minha cabeça e acreditar mais uma vez, porque há esperança. Você está vivo. E as repreensões do Senhor, os puxões de orelhas do Senhor, é exatamente por isso, porque há esperança para a árvore cortada, para o homem que se sente afastado, destituído das vitórias. Daniel 4, 29 a 37 nos mostra uma situação que acontece com Nabucodonosor. Ele recebe uma profecia de Daniel dizendo que Deus cortaria Nabucodonosor. Na visão, ele é uma árvore que foi cortada. Daniel explica para ele o significado e diz: Deus vai cortar você de entre os homens, Deus vai te tirar do reinado e te colocar para pastar, para receber orvalho sobre a cabeça. Você vai ficar como os animais, vai ficar sem o seu reinado. E diz para ele: converta-te do teu mal. Ele não ouve. 12 meses passam, diz a palavra de Deus, que ele passeava sobre os muros, sobre as suas construções na Babilônia, e diz: não é essa a Babilônia que eu, Nabucodonosor, construí, ou para a glória da minha magnificência, pelo meu poder. Ele se exalta ali, esquecendo do que Deus falou, mas Deus não se esquece. Então diz que vem uma voz do céu e diz para ele: Nabucodonosor, passou o teu reinado, e ele foi cortado de dentre os homens. Diz a palavra que ele vai para o pasto, pastar com os animais. Lhe foi o entendimento por 7 anos, ou 7 tempos. Ele é retirado do governo. Deus o corta, Deus o tira de uma posição nobre, de pompa. O homem mais poderoso da terra, o homem mais possuidor de terras e de reinados, Nabucodonosor, era uma repreensão, era um castigo de Deus, porque ainda havia esperança para ele. Deus tira tudo. E ele mesmo narra que passando os 7 tempos, ele estava, eu imagino que talvez de 4 pés, no meio do capim, no meio das árvores, no meio dos animais. Diz que lhe volta o entendimento, então ele olha para o céu e diz: não há outro Deus como Deus, o Senhor dos céus. Ele humilha quem quer e exalta quem quer. É Ele quem constitui, é Ele quem destitui, é Ele quem faz tudo. Mas a sua repreensão é porque há esperança para a árvore cortada. Há esperança para você que talvez agora, neste momento, ouvindo essa palavra, esteja por baixo, perdeu as esperanças, se sente derrotado, se sente na pior situação. De repente você crê: não tem mais jeito para mim, Deus virou as costas para mim, o Senhor me destituiu do meu ministério. Quem sabe um pastor, quem sabe um obreiro, alguém que é líder de um ministério, dizendo: não tem mais jeito, sentindo que a fé está lá embaixo, sentindo que não tem mais jeito, acabou o seu ministério, passou o seu tempo, não tem mais jeito. Mas é mentira do inimigo. Ele usa essas situações e lança setas sobre a sua mente, dizendo: não vê como é que é a sua vida, não tem mais jeito para você, você tenta e não consegue. Esse homem passou 7 anos, 7 tempos como um animal. Deus estava no controle, provando, preparando, repreendendo, mostrando para ele que é um Deus no céu, que muda as coisas de um momento para o outro. Ainda há esperança para a árvore cortada, há esperança para o homem que se sente só, machucado, destruído. Quantos obreiros nesta hora, quantos pastores não se sentem sem fé, sentem que o seu ministério foi para o ralo, acabou, passou, e o diabo faz uso disso, lançando setas e usando pessoas para dizer para você: não tem mais jeito, desista disso, volta para o trabalho secular, deixa a obra de Deus, não tem te dado nada, Deus te abandonou. Mentira do cão e da carne. Há esperança para a árvore cortada. Basta um pouco da água do Espírito Santo no coração do homem, na sua vida, para começar a frutificar de novo, e Deus te usar com poder e autoridade. Me faz lembrar agora certo pastor no Brasil, que foi acusado de um pecado que não tinha cometido, indiferente de tê-lo ou não ter cometido. Isso fez com que ele fosse para as ruas, se tornasse mendigo, perdeu o ministério, perdeu a carreira, foi abandonado, foi catar comida no lixo, e morava pelas ruas. Muito tempo passou-se, ninguém mais dava nada por ele. Ele mesmo havia perdido as esperanças.
Ele mesmo, era uma árvore cortada do ministério, cortado da sociedade, cortado da fé, cortado de certa forma do reino na cabeça dele. Mas Deus não vê como o homem vê. Certa feita ele estava sentado perto do lixão, começou um culto na praça de uma igreja muito conhecida no Brasil. E no meio do culto, depois que eles armaram tudo, estavam cantando, manifesta-se um demônio em um cidadão. E aqueles irmãos reunidos tentam expulsar aquele demônio, não conseguem. Tentam de tudo e o demônio permanece ali. Talvez os crentes ali não entendiam por que é que aquele demônio não saía. Talvez até condenaram, acusaram aqueles que estavam tentando expulsar o demônio. Mas Deus tem seus mistérios. Deus tem sua maneira de agir. Aquele homem sentado ali disse assim: Senhor, se porventura o Senhor ainda tem obra na minha vida, se tem um ministério comigo, renova a minha vida aqui agora e me usa para expulsar aquele demônio. Naquele mesmo momento o homem foi tomado em línguas estranhas, foi renovado, revestido de poder, se levantou dali, foi lá e expulsou aquele demônio, pôs ele para correr, o nome do Senhor foi glorificado, e aquela árvore cortada voltou a frutificar para Deus, porque ainda há esperança para a árvore cortada, e eu sinto a presença de Deus na minha vida. Satanás não me engana e não pode te iludir, não pode te enganar, homem ou mulher que está ouvindo a palavra de Deus. A esperança para a sua vida, um Deus todo poderoso no céu, Ele fecha e ninguém abre, mas abre e ninguém fecha. Ele é Deus nos céus, Ele é Deus na terra, aleluia. Há esperança para a árvore cortada. Há um Deus no céu que domina todas as coisas, Ele não está dormindo. A Bíblia afirma que não dormita, não pisca o guardião de Israel. Essa palavra primeiro fala ao meu coração, primeiro falou comigo, renovando as minhas forças, porque muitas vezes você vê situações difíceis, até mesmo essa das portas das igrejas pararem, fecharem por um tempo, mas há um Deus que fecha, ninguém abre mesmo, mas quando Ele abre, ninguém fecha. Ele tem os seus motivos, Ele sabe como agir no meio dessas situações. É no meio da brasa, no meio da fornalha da dificuldade, que Deus renova e fortalece homens. É preciso crer, levantar a cabeça, esticar o peito e falar: há um Deus no céu. Há um Deus em nossas vidas, aleluia. Mas existe uma base para a esperança, não é a força, não foi a força de Jó que poderia ajudá-lo, nem tampouco força do próprio homem que se sente como um cão talvez, como um ninguém, nem tampouco foi a força de Nabucodonosor que ele fez com que ele voltasse a ter o seu reino, mais poderoso do que antes ainda. Que a base para a nossa esperança, eu cito Lamentações 3:21, quando o profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa esperança não está na nossa carne, não está no nosso braço, não está em ter ou não ter vírus pelo mundo afora, não está na cura criada pela medicina, porque eles só vão conseguir o remédio quando Deus falar: chegou o tempo. Antes disso ninguém consegue, depois vai ver que estava na cara, porque há um tempo de Deus para as crises, há um tempo. Foi o que Deus fez, é o que Deus faz. O homem se perde, fica louco sem entender nada. A cura está na cara. Mas os que confiam no Senhor não se abalam, permanecem para sempre, estão de cabeça erguida. E quem está do seu lado, a sua mulher, seus filhos, seus amigos, precisam dessa força em você. Então nesse momento, nessa hora, entenda, a esperança para a árvore cortada. Talvez seja você que está nessa situação. Talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, eu não sei. Mas creia que Deus levanta os caídos. Deus é poderoso para fazê-lo. Há esperança. Um pouco de água sobre a árvore faz com que ela frutifique de novo, de forma poderosa. Mas a base disso é Deus. É Deus. O próprio Jó, quando você lê, vê que ele diz: não tenho mais esperança, Deus vai me matar. Ele já esperava a morte, queria a morte, sentia o desejo dela, porque ele era a própria
manifestação da miséria. O estado dele era terrível. Mas lá no final, Jó 42, ele diz, depois que Deus vem e faz perguntas para ele, tem uma conversa com ele, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser impedidos. E Deus vem e mostra que há esperança. E ele volta a ter mais do que tinha antes. É o Deus que nós servimos, ele sabe como trabalha. É nele que está a nossa esperança. Não no homem à sua direita, ou no marido, no pai, no filho, mas em Deus que tudo pode. Romanos 8,31 nos afirma de forma linda: a nossa esperança tem base, tem apoio. Não é uma esperança louca, sem raciocínio. Paulo diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Ele conclui na frente dizendo: nada. Ele conclui dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A esperança para você. A nossa esperança está em Deus. Creia, Deus te renova, Deus te levanta, te tira lá do fundo do pó, te renova as forças. Creia nele, não creia nas circunstâncias. Tem gente acreditando no momento que acontece, a fé está boa. De repente acontece outra coisa, a fé enfraquece. Onde está posta e firmada a tua fé? Oscila de acordo com as situações. Não, teu Deus não muda, Ele é Deus. Malaquias 3,6 afirma que Ele não muda. Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Ele não altera as verdades dEle. Ele é Deus. Salmo 146,5 diz assim: feliz é aquele que tem por seu auxílio o Deus de Jacó, cuja esperança está em Javé, seu Deus. Feliz é este homem. Feliz é este homem. É esta pessoa que desperta, porque quem está caído, está desanimado, essa esperança brota através de uma palavra. Através de uma palavra a esperança volta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Uma mensagem traz renovo para o coração que crê nas palavras de Deus. A esperança está aí, é o Espírito Santo falando aí no seu coração. É a água dele sendo derramada sobre a árvore cortada, e ela faz você frutificar de novo. Aleluia. Romanos 4,17 traz algo. A nossa esperança tem base em Deus. Romanos 4,17 diz a respeito de Abraão. Deus diz para ele: por pai de muitas nações te constituí. Diz que ele creu em Deus, o qual vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Chama as coisas que não são como se já fossem. Esperança. Apesar de que já estava cortado, fora da possibilidade de gerar filhos, ele e a esposa, mas creu, porque é a esperança para a árvore cortada. Há um Deus tremendo e santo, há um Deus poderosíssimo, seu braço não encolheu, Ele não perdeu a força nem o poder. É no meio das situações difíceis que Ele levanta guerreiros, heróis, poderosos. É no meio das situações difíceis que o nome do Senhor é glorificado. E é na situação que você talvez esteja vivendo agora, que o mundo está vivendo, que igrejas estão vivendo, muita gente desesperada. Dizem que crente é doido quando diz, não, eu estou tranquilo. Mas é aí que a gente vê a diferença. O mundo tem que estar desesperado, o mundo tem que estar louco, mas nós não, nós estamos em Cristo. Eles estão desesperados porque não tem Deus, confiam em estátuas, confiam em ramos, em galhos, confiam no sal grosso, confiam em homens.
Mas nós confiamos no Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Ele é a nossa esperança. E a palavra de agora é a esperança para a árvore cortada. A esperança para aquele que está na pior situação. Deus levanta, exalta, usa com poder e autoridade. Aleluia. Eu concluo chamando você a guardar no seu coração a esperança para a sua vida. A esperança, você está vivo. Você está vivo, toque você está aí, está aqui. O mesmo Deus te levanta, muda a situação, muda a tua história, porque Ele é poderoso para fazê-lo. As repreensões e castigos do Senhor são porque ainda há esperança. E a base da nossa esperança é o nosso Deus, é nele que estamos abalizados, confiados. Ele é o Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe você, o seu lar, sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Que te restaure, te levante poderosamente e glorifique o seu nome em sua vida e através dela. Em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, ore comigo. Pai, te damos graças por tudo. O Senhor é bom, tem cuidado de nós, tem nos sustentado em meio a desertos. Hoje eu orava pedindo ao Senhor, abençoa os meus pais, meus velhos. E comecei a rir dizendo como o Senhor já tem abençoado os meus pais. Vão fazer 88 anos agora. 88 anos. Em sã consciência. Muito obrigado, o Senhor é muito bom. Obrigado pelo que o Senhor tem feito com essa igreja. Ventanias, furacões, tempestades têm passado. E nós estamos aqui. No meio de todas as lutas. Ainda guerreamos. Gente, quantos problemas. Problemas que têm nos fortalecido. Problemas que têm nos unido. Pai, pessoas esses dias atrás disseram, você não fica preocupado com esse tempo sem os cultos, as pessoas? Eu falei, não, essas pessoas estão alimentadas. São pessoas sofridas que têm guerreado, têm passado pela fornalha, têm comido palavra boa. Isso vai melhorar ainda mais. Então eu estou descansado no Senhor. Eu não sou esse tipo de homem. O Senhor me levantou para isso, Deus. E eu creio no teu poder. É o Senhor quem segura as mãos dessas pessoas. É o Senhor quem cuida de cada uma delas. São ovelhas do Senhor. Que dou graças por tudo. E peço a Ti, ó Deus, levanta hoje, levanta nesta hora aquele que está caído, que foi cortado do meio dos homens, cortado da sociedade. Talvez esteja triste, machucado, abatido, desanimado, que perdeu a fé, perdeu a coragem, perdeu o vigor. Aquele que talvez a mulher, a família está esperando uma atitude poderosa, vigorosa dele, mas ele está fraquinho. Levanta, dá coragem, dá força, dá vigor. Abençoa, meu Deus, os nossos lares, as nossas famílias. Atinge agora essa casa, essa família, essa pessoa que está ouvindo esta oração, que ouviu esta palavra. E cobre-o cada vez mais com seu poder. Levanta-o, Deus, poderosamente. Encha-o com teu Espírito Santo. Porque quando o teu Espírito opera no meio do povo, maravilhas acontecem na casa, no lar. Quando essa água toca as raízes, quando toca estas vidas, maravilhas acontecem. Aviva, reaviva, renova com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.